E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 380 das Backrooms, The Plight of the Pedestrian, ou a situação do pedestre. Dificuldade de sobrevivência 2 e, levemente seguro, risco não relacionado a entidades. O nível 380 consiste em uma via expressa cercada por florestas boreais. A beira da estrada é uma trilha de terra, que vai em ambas as direções, ao longo da via expressa. A estrada se estende por 50 km, antes de retornar ao ponto inicial, permanecendo totalmente reta. Não tente atravessar a rua para o outro lado, pois qualquer tentativa invariavelmente resulta em morte. Apesar de não haver carros visíveis em nenhuma das direções, tentar atravessar a rua faz com que um carro ou outro veículo apareça fora do seu campo de visão e o atinja em alta velocidade, antes de tanto o veículo quanto o cadáver desaparecerem. Presume-se que os veículos sejam controlados pelo próprio nível, e não por entidades separadas, pois eles não aparecem fora do nível e não podem sair da via expressa. Colônias do nível 380, The Crosscoders, ou os codificadores cruzados, são uma ramificação dos completionistas. Eles são obcecados em atravessar a estrada, apesar de isso ser impossível, pois acreditam que existe um grande segredo do outro lado. O grupo foi criado originalmente para tentar completar essa nova conquista de atravessar a estrada do nível 380, mas com o tempo, os membros começaram a achar que o outro lado era muito mais importante do que se pensava. Embora ainda trabalhem com os completionistas na linha principal, os codificadores não tentam completar nenhuma outra conquista. Não há muitos abrigos no acampamento, mas isso não importa, pois há poucas residências permanentes. Embora não haja comida ou bebida no nível 380, os codificadores de longa data sobrevivem com os suprimentos trazidos por novos membros. Em meados de 2024, o MEG decidiu considerar a ideia dos codificadores sobre o segredo deles, caso se revelasse importante. Os codificadores receberam um pesquisador do MEG e receberam os materiais solicitados sem nenhum custo. Não se esquece do like. Nesse ponto da wiki, um registro de testes aparece. E seguimos agora com os testes realizados na estrada. Data do teste: dia 26/9/2024. Procedimento de teste: 2 crosscoders foram instruídos a observar as duas direções da estrada a uma distância segura, enquanto um sujeito de teste tenta cruzar. Resultado: falha. Informações adicionais: ambas as pessoas que assistiam sentiram o desejo irresistível de piscar, e quando fizeram, 2 sedãs atingiram o sujeito de teste em ambos os lados. Os estilhaços mataram ambos os observadores. Notas do pesquisador: em retrospecto, talvez devêssemos ter tentado uma estratégia que os crosscoders ainda não tentaram. Aqui uma pausa interessante. É dito na aba de descrição que os carros que aparecem na via quando uma pessoa tenta atravessar e atropelam elas, é dito que esses carros aparecem fora do campo de visão da pessoa. Isso explica esse teste. Estou explicando caso não tenha ficado claro. Já que os carros aparecem fora do campo de visão, eles tentaram colocar 2 pessoas, cada uma observando um dos lados, para que assim, já que os carros só aparecem fora do campo de visão das pessoas, eles não pudessem aparecer e matar a pessoa que estava atravessando. Outra coisa, essa notas do pesquisador é a nota do pesquisador do MEG, já que foi dito que um pesquisador do MEG foi enviado ao nível para auxiliar os crosscoders. Então, enquanto os testes estão sendo feitos pelos crosscoders, o pesquisador do MEG está lá ajudando. Continuando, data 30/9/2024. Procedimento de teste: os mesmos procedimentos do teste anterior, mas agora são câmeras como observadores. Resultado: falha. Informações adicionais: as câmeras pararam de gravar quando o sujeito chegou no meio do caminho da estrada, antes de ser atingido por 2 carros ao mesmo tempo, semelhante ao último teste. Notas do pesquisador: não importa. Data 5/10/2024. Procedimento do teste: uma tirolesa é lançada a uma árvore do lado dos crosscoders, na estrada em direção a uma árvore do outro lado, por meio de uma besta. O sujeito do teste é instruído a deslizar por ela. Resultado: falha. Informações adicionais: um grande caminhão passou pelo local, arrancando a árvore a qual o cabo estava preso pela raiz e esmagando uma barraca dos crosscoders, matando 3 pessoas e fazendo com que um indivíduo que estava em cima caísse e morresse. Notas do pesquisador: dessa vez o sujeito morreu ao ser atingido pelo chão, em vez de ser atingido pelo carro. Isso significa que estamos chegando a algum lugar. Dá uma olhada no canal secundário. Data: dia 23/10/2024. Procedimento do teste: uma estrutura de andaime feita de madeira proveniente da árvore é construída 5 metros acima da linha das árvores. A tirolesa é lançada de lá até o topo de uma árvore do outro lado da estrada com uma besta. Resultado: falha. Informações adicionais: antes que qualquer sujeito de teste pudesse ser designado, uma caminhonete carregando uma tábua de madeira sobre a caçamba, de forma que se projetasse a vários metros do veículo, apareceu. Ao avançar pelo acampamento, a tábua
cabo atingiu os suportes do andaime com força suficiente para derrubá-lo. Nota do pesquisador: não creio que esse nível tenha permissão para carga ampla. Data: 5/11/2024. Procedimento de teste: um planador feito de tecido de retalhos e de madeira de abeto foi construído no local. O sujeito de teste é instruído a subir até o topo de uma árvore e usar o planador para planar até o outro lado. Resultado: falha. Informações adicionais: assim que o indivíduo começou a planar, um caminhão apareceu e capotou deliberadamente, causando corrente excedente suficiente para fazer o planador dar meia volta e voltar ao acampamento. O acidente subsequente matou o indivíduo e outros 2. Notas do pesquisador: estou começando a achar que esse nível não tem carteira de motorista. Data: 10/11/2024. Procedimento de teste: solicitação enviada de materiais para criar um avião motorizado para atravessar a estrada. Resultado: rejeitado. Informações adicionais: rejeitado pelo MEG por ser muito caro e difícil de obter. Notas do pesquisador: os chefes revogaram nosso financiamento. Algo sobre má conduta grave dos sujeitos de teste. Continua explicando que todos eles são funcionários dos crosscoders e fazem coisas suicidas e estúpidas como carreira, mas eles insistiram. Data: dia 27/12/2024. Procedimento de teste: um avião improvisado feito de materiais recuperados é construído e pilotado por um sujeito de teste a partir de uma plataforma elevada a alguma distância da estrada. Resultado: falha. Informações adicionais: um caminhão-tanque de gasolina apareceu no meio da estrada. O avião colide com ele, incendiando o petróleo. A explosão resultante, combinada com os estilhaços, mata 26 crosscoders. Notas do pesquisador: o pesquisador faleceu por negligência flagrante de funcionário. Adendo: o MEG agora sabe que o nível 380 tem como alvo maldoso os andarilhos, e que seu método de assassinato sempre busca causar o maior número de baixas possível. Felizmente, para os andarilhos, nenhum de seus veículos pode sair da estrada, e ele não pode atacar se você ficar do lado de fora. Para sua própria segurança e a segurança dos outros, não atravesse a rua, nem se junte aos crosscoders, por mais sensatos que eles pareçam. Confere aí se você tá inscrito. Entradas para o nível 380. O nível 380 pode ser acessado por um túnel de passagem subterrânea a 90 graus da paisagem principal, em qualquer nível que tais estruturas apareçam. Saídas do nível 380. Entrar na subestação elétrica, próxima à base dos crosscoders, leva ao nível 3. E bom, vamos lá. Primeiro, eu adoro esse tipo de história, cara, onde tem um lugar e testes são feitos nesse lugar. Isso é bem SCP, sabe? É isso que eu curto em SCP. Os testes feitos no lugar ou na coisa. E isso é o ouro nessa wiki. Os caras botaram na cabeça que queriam atravessar a pista e fizeram vários testes até as últimas consequências por isso. E nem tem um motivo pra isso fazer sentido, tá ligado? Não tem nada que indique que do outro lado realmente tenha algo. Mas pô, é uma wiki pequena, com uma ideia super simples, mas muito criativa e muito bem elaborada. Queria mais wikis assim, nesse estilo SCP de testes e tudo mais. Testes pra mim são até melhores do que os registros de evento, que eu também gosto muito. Gosto tanto que no meu nível 147.1 eu coloquei registros de evento, né? Mas eu gosto bem mais desses registros de testes. Enfim, gostei muito desse nível, só que tem uma coisa interessante que eu percebi nessa wiki. Não sei se foi falha de entendimento meu, mas é dito naquele adendo final que os veículos não são capazes de sair da rua e chegar até o local seguro onde as pessoas andam, né? Só que tipo, em todos os testes, o que me deu a entender é que os crosscoders e o pesquisador do MEG estavam na área segura e só tinha a pessoa, o sujeito de teste, tentando atravessar a rua. E ainda assim, mesmo desse jeito, vários crosscoders e até o pesquisador acabaram morrendo. Então isso me faz pensar, será que no momento em que alguém está atravessando a rua, a área segura deixa de ser segura? E o que o adendo quis dizer foi, é só você não tentar atravessar a rua que você vai estar seguro? É só ninguém tentar atravessar a rua que todo mundo estará seguro no caso também? Ou será que enquanto os caras estavam fazendo os testes, o pessoal já estava meio perto da rua, não estava exatamente na zona segura? Porque se for o caso, por que eles fariam isso, sabe? Então não sei se eu entendi bem essa parte. Mas também não é como se isso estragasse a wiki, caso isso seja um erro, né? Porque pode ser muito bem que o que foi tentado passar naquele adendo é que, mano, basta ninguém tentar atravessar, que nada acontece feijoado. Vai estar todo mundo seguro na área segura. O problema é se alguém tentar passar, porque aí bota todo mundo que tá no nível em risco, né? Mas enfim, muito interessante esse nível. Gostaria de mais níveis assim, com esses testes, mais parecido com o SCP, eu gosto disso. E comenta aí, Estrada, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.